pessoal, vamos para a primeira aula aqui da mentoria Premium. Vamos estar vendo hoje a parte de blocos de leis de Newton. Vou estar passando para vocês hoje algumas dicas e a melhor maneira de resolver cada tipo de questão desse assunto. Então vamos lá. Para começar aqui, vamos para a primeira questão. Isso aqui, aí show. Então, a primeira questão diz assim: funcionário de um supermercado recolhe as mercadorias deixadas no caixa e as coloca em carrinhos. Após certo tempo de trabalho, as mercadorias recolhidas ocupam 4 carrinhos, interligados pelas correntes 1, 2 e 3, para facilitar a locomoção, como ilustra a imagem. Ao deslocar os carrinhos, o funcionário exerce uma força F de intensidade 8 newtons. Desprezando os atritos, a atração na corrente 2 em newtons corresponde a... Então, a primeira coisa a gente fazer vai ser marcar as informações importantes que o texto passou para a gente. A primeira informação que o texto passou importante é a força F de intensidade é 8 newtons, certo? E ele quer saber a tração na corrente 2, certo? Então vamos lá. O primeiro passo para você resolver essa questão é você fazer um desenho à parte, que assim evita ficar bagunçado nessa área aqui do desenho que a questão já deu para a gente. Então a gente vai fazer um desenho separado, certo? E eu vou estar desenhando bloquinhos para ficar mais fácil e a gente perder menos tempo também na hora da representação, certo? Vamos lá. Desenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E vou enumerar aqui pra gente também os carrinhos, ó. Vou colocar aqui carrinho 1, carrinho 2, carrinho 3 e carrinho 4, certo? Logo em seguida eu vou colocar aqui pra gente também a força F, que vale 8 newtons, certo? Vou colocar aqui. Então vamos lá. Como é que eu aconselho vocês a estar resolvendo esse tipo de questão? A gente vai fazer uma análise de cada bloco separado, certo? Para a gente não misturar nem acabar confundindo na análise da gente. Então vamos lá. Como vocês sabem, a segunda lei de Newton, ela diz para a gente que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, só pegar outra caneta aqui, outra cor. É, se a gente fizer a análise das forças que estão agindo sobre esse bloco, vai estar agindo essa força F aqui, que vale 8 newtons, certo? E vai estar agindo também essa força, certo? Que vai estar, entre aspas assim, dificultando o movimento do carrinho, certo? Como é que a gente representa essa força aqui? Vamos chamar ela de F2, certo? Então vamos supor, essa força F2 está puxando esse bloco para trás, ela é referente a todo esse sistema restante aqui desses três blocos, certo? Então, do mesmo jeito que essa força F2 ela puxa esse bloco para trás, ela é a mesma força que, entre aspas, a mesma força motora desses três sistemas para cá. Então, a gente chama de F2, desculpa. É a mesma força que vai estar puxando esse bloco para frente também. Então, vamos começar aqui. Vamos esquecer essa parte que eu acabei de falar para vocês por enquanto. Já já a gente volta para ela. E vamos fazer a análise desse bloco aqui, que é o carrinho 1. Então vamos lá. Carrinho 1. Qual a força resultante dele? A gente sabe que o sistema ele está andando. Ele fala aqui na questão que o carrinho está andando. Então a gente sabe que essa força tem que ser maior que F2 para poder o carro estar andando da esquerda para a direita, certo? Se caso contrário, a gente não teria movimento. Então, o que é que acontece? Nesses casos, na força resultante, para o sistema estar se movimentando, a gente tem que a força F tem que ser maior do que a força F2. Caso contrário, não teria movimento nesse sentido ou não teria movimento, certo? Então vamos lá. A força resultante, então, é dada pela diferença entre a força F e F2, certo? Ou seja, F menos F2. Então vamos lá. Aplicando na segunda lei de Newton isso aqui,
essa força com essa força resultante, a gente vai ter F menos F de 2 vai ser igual à massa do carrinho, certo? Que é a massa que fala aqui, ó, massa do carrinho, certo? Vezes a aceleração do sistema. Que a aceleração do sistema é a mesma para todos os blocos, certo? Então vamos lá, a gente acabou de fazer a análise do primeiro carrinho. Vamos pegar outra cor aqui para a gente fazer a análise do segundo carrinho. Ó, para o carrinho 2 agora, que é essa aqui, vamos fazer a análise das forças é, que estão no sistema do segundo carrinho, ok? É, Perceba que a gente, quando falou do carrinho 1, a gente falou dessa força F2, que era meio que uma força de resistência ao movimento, certo? Essa força F2 para o carrinho 2, o que é que acontece? Ela é a mesma força que vai estar a favor do movimento, ou seja, ela é igual a essa força aqui de cima, certo? Essas duas forças aqui são iguais. Ela é ação e reação, certo? Mais uma lei de Newton aí para vocês. Aí vamos lá. No caso, com a força F2, entre aspas, está puxando o bloco a favor do movimento, a gente tem outra força de resistência aqui, que eu vou estar chamando aqui de F3. Então, voltando para o contexto da questão, se a gente tem movimento, o que é que a gente tem então relacionado à força resultante para que haja movimento? A gente precisa que a força F2 seja maior que F3, certo? Então, vamos botar aqui para o carrinho 2 que a força resultante da gente é F2 menos F3. Aplica na segunda lei de Newton agora. F2 menos F3 é igual a massa vezes aceleração, massa do carrinho, né? Então, deixa eu botar até para vocês aqui também nesse de cima que eu esqueci, massa do carrinho. Então, a gente tem agora a representação da, das forças que agem no segundo carrinho. Vamos para o carrinho número 3. Agora, no caso, esse aqui. No carrinho número 3 a gente vai ter a mesma situação. A gente vai ter essa força F3, a reação, certo? Dela. Puxando aqui, ó. F3, certo? Com o mesmo módulo e só diferente o que? O sentido dela, certo? Então, a força que vai estar a favor do movimento vai ser F3. E temos também aqui a força de resistência ao movimento, que eu vou chamar de F4, certo? Então, de novo, para a gente ter o movimento dela, a gente precisa que F3 seja maior que F4, certo? Então, vamos lá. A força resultante do bloco 3 é igual a F3 menos F4, certo? Então, vamos aplicar na segunda lei de Newton isso aqui agora. F3 menos F4 é igual a massa do carrinho vezes a aceleração, certo? Aí agora, para finalizar, falta só fazer a análise do carrinho número 4. Carrinho número 4. Então vamos lá, esse aqui é o carrinho número 4. A gente vai ter uma força, que assim como ocorreu em todos os blocos, ela vai ser a mesma força de resistência do bloco C3, no caso aqui vai ser F4. Então só está sendo exercida essa força nesse bloco. Perceba que a gente não fala de atrito na questão. Então a gente só vai ter F4. Então para o bloco 4, a força resultante vai ser igual a F4. Então F4 é igual a massa vezes aceleração, massa do carrinho, certo? E perceba que em todos os carrinhos, assim que a gente aplicou a lei de Newton, a gente ficou com alguma equação, certo? Então o que é que a gente faz para resolver isso? A gente vai aplicar, vai fazer um sistema. Eu vou colocar uma embaixo da outra para ficar melhor para vocês verem aqui o que acontece, certo? Vamos botar aqui, vamos lá. Primeira, vamos botar aqui ó, o número 1. A gente ficou com F menos F2 é igual a massa de C vezes aceleração, certo? Número 2, a gente ficou com F de 2 menos F de 3 é igual a massa do carrinho vezes aceleração. Para o número 3, ficamos com F de 3 menos F de 4 é igual a massa do carrinho vezes aceleração. E para o número 4, ficamos com F de 4 é igual a massa do carrinho
vezes a aceleração, certo? Perceba agora que a gente tem um sistema, certo? Como é que faz, Felipe, para resolver esse sistema quando a gente estiver falando de bloquinhos? Ó, pessoal, para resolver esse sistema, a melhor maneira que a gente tem vai ser pelas por soma. Vocês vão perceber que a gente vai terminar cortando muita coisa aqui. Por exemplo, se eu somar f menos f de 2 mais f de 2 menos f de 3, perceba que eu vou ter f de 2 negativo e f de 2 positivo. Ou seja, corto, corto. Aqui do mesmo jeito aqui, ó. Do mesmo jeito aqui. Então, no fim das contas, só sobrou a força F, certo? F. E do outro lado sobrou 4 vezes a massa. Ou seja, massa de C, certo? Mais massa de C, mais massa de C, mais massa de C, certo? Isso tudo vezes quem? Vezes minha aceleração, certo? Então, só coloquei em evidência isso aqui, pessoal. Só coloquei em evidência, certo? Então, massa de C. Pode perceber aqui que ele fala que a massa dos carrinhos, ó, vou até procurar aqui, com 4 carrinhos interligados para facilitar a locomoção. Deixa eu deixar um pouquinho. Não tem aqui, mas a massa dos carrinhos, elas são iguais. Então você vai ter 4m vezes a aceleração, certo? Então a força é de 8 newtons, certo? A massa que a gente tem é de 4m, certo? Vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser igual a 8 dividido por 4m, certo? É, Então, pessoal, logo após colocar em evidência aqui, certo? Continuamos a equação, desenvolvimento da equação, e vamos agora só substituir aqui onde tem a massa pelo valor que é dado na questão, falando que a massa é de 10, certo? Ou seja, vamos ficar aqui, a aceleração é igual a 8 sobre 4 vezes 10, certo? E a massa do carrinho. Então, vamos ficar com 8 sobre 40, certo? Como dividimos tudo por 8, dá 1/5, que é igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, ou seja, achamos a aceleração do sistema. Só que ele está pedindo para a gente a tração na corrente 2. Como é que eu faço para achar a tração na corrente 2? Ó, perceba que eu tenho duas maneiras. Na verdade, eu tenho uma maneira aqui, ó, por exemplo. Perceba, para achar f de 4, eu preciso da massa do carrinho e da aceleração. Ou seja, a força 4 vai ser igual a massa do carrinho vezes a aceleração. Quem é meu f de 2? Aqui. É a tração na corrente 2 que ele quer. A tração na corrente 2 nada mais vai ser do que esse cara aqui, que a gente chamou ele de F3, certo? Você pode perceber no desenho aqui, ó, que está no carrinho 3 a força. Então F de 3, que é a mesma força que é essa daqui de cima do carrinho 2, certo? Então vamos lá, a gente quer achar F de 3. Então, para achar F de 3 mais rápido, eu acho o F de 4 aqui, substituo nessa de cima e acho F de 3. Então vamos continuar aqui as contas, certo? Ó, F de 4 vai ser igual a F de 4 ser igual a massa do carrinho de 10 vezes a aceleração do sistema, que é 0,2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, ó, F de 4 vai ser igual a 2 newtons, certo? Agora que a gente já tem o valor de F de 4, vamos substituir isso aqui em cima, certo? Ou seja, para achar F de 3, eu vou ficar com F de 3 menos F de 4, que é de 2 newtons, vai ser igual a massa do carrinho, 10, vezes a aceleração, que é de 0,2. Ou seja, é 1000 F de 3 menos 2 vai ser igual a 10 vezes 0,2, é 2 newtons, certo? Opa, tira aqui. Então, se eu somar 2 na minha equação toda, esse 2 sai daqui, aparece um 2 somando desse lado, certo? Ou seja, meu f de 3 é igual a
4 newtons. Então a gente chega aqui no gabarito letra C, certo, pessoal? Lembrando sempre para vocês ficarem atentos aqui nesse passo do que ele está pedindo, né? Porque a gente vai precisar sair substituindo nessas equações para poder achar a força-tração que ele quer, certo? Vamos para a próxima questão agora. Então vamos lá, pessoal. Questão número 2, em 1687, em sua famosa obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o físico inglês Isaac Newton formulou 3 leis que constituem a base para a compreensão dos comportamentos dinâmicos e estáticos dos corpos materiais, tanto na Terra como no espaço. A primeira lei é a lei da inércia. A segunda lei é a lei que relaciona a força resultante que age sobre um objeto com a aceleração que ele adquire. E a terceira lei é a lei de ação e reação. Um vaso em repouso sobre o mesmo exemplo de... Então vamos lá, vamos desenhar aqui primeiro um vaso, certo? Vaso, botar até uma flor aqui. Então, a primeira coisa que ele diz pra gente é que o vaso está em repouso. Então é o seguinte, a primeira lei, que é a lei da inércia, vai falar que se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer nesse movimento desde que não haja nenhuma força. Por exemplo, uma força atrito, uma força dissipativa, né? Ou se ele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso, certo? Desde que não esteja agindo nenhuma força sobre ele. Então, o que acontece? Se ele garante pra gente que está em repouso, não está agindo nenhuma força sobre ele, certo? Ou seja, ele tá, a gente está garantindo o princípio da inércia, já que ele está em repouso, certo? Então, primeira lei, ok. Segunda lei, que a força resultante que age sobre um objeto com a aceleração que ele adquire. Ou seja, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Se ele está em repouso, a aceleração é igual a zero. Então isso já implica dizer que a força resultante da gente é igual a zero. Ou seja, estou provando aqui que ele está... Opa! Que eu estou provando aqui que ele está em repouso, certo? E estou provando que a lei, segunda lei de Newton, também se aplica nesse caso, certo? E a terceira lei, que é a lei da ação e reação, seja o vaso onde tiver, onde ele tiver localizado, certo? No caso, por exemplo, o vaso exercendo, se a gente bota ele no chão, o chão exerce uma força normal sobre o vaso e o vaso exerce uma força sobre o chão. Ou seja, a gente tem uma ação e reação, certo? Provando a existência das 3 leis. No caso, a gente fica com o gabarito letra E, certo? Vamos para a terceira questão aqui. 2 blocos cujas massas são 4 kg e 2 kg estão unidos entre si por um fio de massa desprezível e inextensível. Eles se movimentam deslizando sobre uma superfície horizontal, sem atrito, devido a uma força horizontal cujo módulo é 6 newtons, considerando que a força é aplicada no bloco B, de maneira que o fio que une os 2 blocos está sempre tensionado, assinale o que for correto. Ou seja, vamos fazer aquela mesma estratégia que eu disse para vocês de fazer um desenho, certo? Fazer um desenho. No caso, eles estão unidos por um fio, certo? Vamos colocar aqui esse bloco como sendo A, esse bloco como sendo o bloco B, certo? Aí ele fala aqui, ó, o módulo é 6 newtons, certo? Força é aplicada no bloco B, ou seja, aqui no bloco B vou ter uma força F igual a 6 newtons, certo? Então ele pede para a gente analisar cada alternativa dessa aqui, a 0,1, a 0,2, a 0,4 e a 0,8, certo? Ou seja, uma questão de soma. Vamos para 0,1. O módulo da aceleração de cada bloco é 1 metro por segundo. Como é que eu ensinei vocês a calcular essa questão de aceleração? Eu vou analisar as forças de cada bloco separadamente. Então vamos colocar aqui para o bloco B, certo? Vamos analisar as forças que estão nele. Vou ter uma força F de 6 newtons, certo? E vou ter uma resistência aqui, que vai ser quem? Vamos botar aqui de F2, certo? Então, minha força resultante para que haja movimento tem que ser com uma força F maior do que a força F2. Então, minha força resultante vai ser F menos F2, certo? Então, aplicando a segunda lei de Newton, vou ter força resultante, que é F menos F2, é igual a massa vezes aceleração, certo? Massa de quem? Massa de B.
que eu estou falando do bloco B, certo? Estou analisando o bloco B. Vou pegar outra caneta aqui para analisar o bloco A. Para o bloco A, eu vou ter quem? Vou ter essa mesma força F2 aqui, certo? Como sendo a reação, né? E vai ser a força que vai estar puxando esse bloco. Então, ou seja, para garantir o movimento, minha força resultante, como não tenho nenhuma força de atrito, nada agindo mais sobre esse bloco, vai ser a própria força F2. Ou seja, aplicando a segunda lei de Newton, força F2 é igual a massa vezes a aceleração. Perceba que essa questão de blocos sempre vai ser assim, sempre você vai responder por sistema. Então vamos lá, pessoal. Cadê? Vamos colocar um em cima da outra para ficar melhor a gente visualizar. F menos F2 é igual a massa de B vezes a aceleração. Aqui é a massa de A. E a segunda, que foi que a gente encontrou, do bloco A, F2 é igual a massa de A vezes a aceleração, certo? Como a gente está tratando de um sistema, a aceleração dos dois blocos vão ser iguais. Então a gente fecha aqui o nosso sistema, certo? Vou fazer por soma também. Corta F2 com F2, fica o F é igual a soma das massas, certo? Vezes a aceleração. Perceba nesse padrão que a gente chegou aqui agora, que eu vou voltar aqui para vocês, que vai ser esse mesmo padrão que a gente chegou aqui, ó, certo? Então, quem quiser resolver de uma maneira mais rápida, pode aplicar aqui direto, certo? Se não tiver nenhuma força dissipativa ocorrendo, você vai chegar sempre nessa forma. Quando vocês forem treinando, praticando e que vocês resolverem também essa lista, vocês vão perceber isso. Continuando a questão, só apagar aqui para ficar melhor para a gente. A força que eu tenho é de 6 newtons, certo? O bloco, a massa dos blocos A e B vão ser 4 e 2, ou seja, 4 mais 2. Deixa eu apagar só isso aqui. 4 mais 2 vai ser igual a 6, vezes a aceleração, que é o que a gente quer encontrar. Perceba que a aceleração vai ser de 6 dividido por 6, certo? Vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Então a gente já viu que a número 1 é verdadeira, certo? Então vamos lá. Analisar o número 2. O módulo da tensão que o fio exerce no bloco A é 4 newtons. Como é que é essa tensão que o fio exerce no bloco A? A tensão é F de 2. Você pode perceber que a tensão está puxando o bloco de A para lá, para a direita, no sentido do movimento da gente, é F de 2. Como é que eu acho F de 2, Felipe? Só substituir aqui, ó. Perceba que F de 2 está isolado nessa fórmula aqui. Ou seja, vou colocar só a massa de A e a aceleração que a gente acabou de achar. F de 2 é igual a massa de A, a gente volta no texto e vê que a massa de A é 4 vezes a aceleração que a gente achou que é de 1. Ou seja, F de 2 é igual a 4 newtons, certo? Então verifico que a alternativa número 2 também é verdadeira. Podemos afirmar que existem pelo menos 3 forças aplicadas no bloco A? Sim, certo? Vou ter peso, vou ter normal e vou ter tensão, certo? Então, fechou. E o módulo da tensão exercida pelo fio é maior no bloco B em comparação à tensão exercida no bloco A. É, o módulo da tensão exercida pelo fio é maior no bloco B em comparação à tensão exercida no bloco A. Ó, o que é que esses dois carinhas são? Essa tensão exercida no fio. Os dois carinhas são o par de forças, né, de ação e reação. Então, eu vou ter que F de 2 é igual a F de 2. Então, o que é que acontece? Elas são iguais. Então, isso aqui é falso, certo? Vamos para a questão 4. Essa questão 4, eu percebo que muita gente acaba errando porque esquece de decompor as forças. No caso do F de 1, vocês estão vendo aí, é uma força na diagonal, ela está agindo em dois eixos, no eixo X e no eixo Y. Então, a gente vai ficar atento aí também, e essa questão de estar vendo onde o ângulo θ vai ser o seno dele e o cosseno, ou seja, quem está oposto e adjacente ao ângulo, para a gente saber qual força a gente vai estar trabalhando nesse tipo de questão, certo? Vamos lá. Um bloco de massa 2 kg está submetido à ação de duas forças, cujos módulos são, respectivamente, iguais a F de 1 10 newtons e F de 2 6 newtons, conforme ilustra a figura abaixo.
O bloco encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, certo? Quando ele fala nas questões perfeitamente lisas assim, na maioria dos casos ele está falando que é para você desconsiderar o atrito. Sabendo que no local a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo, e utilizando seno de θ igual a 0,8 e cosseno de θ igual a 0,6, a força normal que atua no bloco tem módulo igual a, ou seja, ele está querendo que a gente ache a força normal, certo? Vou botar aqui, botar um verde. Então vamos lá. Vamos desenhar o bloco aqui à parte, certo? Desenhar um bloco aqui à parte. A gente vai ter uma força F de 2 aqui e uma força aqui F de 1, certo? Vamos relembrar uma coisa. A força normal, ela age na direção que é vertical, certo? Vou botar aqui normal. Se ele está querendo achar a força normal, e a gente tem, quando a gente pega aqui F1 agindo tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas aqui, se a gente está falando normal, o que a gente quer achar aqui é o valor dessa força no eixo das ordenadas, porque é ela que vai implicar em alguma coisa relacionada à normal, já que ela também está no eixo vertical, certo? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui, vou até desenhar pontilhado para ficar melhor de vocês visualizarem. Essa aqui vai ser a minha força que eu chamo de F1, certo? Então vamos lá. Perceba que ele diz na questão que F de 1 tem 10 newtons e F de 2 tem 6 newtons. Ele dá a massa também do bloco para a gente. Vamos logo achar quem é F de 1 e Y, certo? Que é o que vai importar para a gente no cálculo da normal. Ó, ele fala além disso que o ângulo θ está bem aqui, ó, pessoal, certo? Nesse caso, ó, o que é que a gente tem que fazer? Para ficar melhor para vocês, vocês podem botar pontilhado tanto aqui como aqui, fechar como se fosse um quadrado, certo? E nesse eixo aqui de cima, deixa eu até pintar de outra cor aqui para ficar melhor para vocês verem. Pintar de azul escuro. Nesse eixo aqui de cima vai ser o espelhamento do meu eixo aqui de baixo, do f de x, certo? Fyx, f1x, desculpa. Isso aqui vai ser o espelhamento do meu eixo y, f1y. Ou seja, se eu quero achar f1y, eu vou precisar do ângulo oposto ao meu ângulo θ, certo? Do lado oposto ao meu ângulo θ. Então, Felipe, como é que eu acho isso aqui? Ó, seno de θ é igual a cateto oposto F1y sobre hipotenusa, que é F de 1. Ou seja, o meu F de 1y, que é o que a gente quer achar, né, que vai importar para o cálculo da normal, é igual a F de 1 vezes o seno de θ, certo? Ou seja, meu F de 1y vai ser igual ao valor de F de 1, que é 10 newtons, certo? E o seno de θ que ele dá, que é 0,8. Então, minha força F de 1 y é igual a 8 newtons. Beleza, Felipe, eu achei aqui a força que vai estar no mesmo sentido vertical da normal, mas ele não pediu isso, ele pediu quanto vale a normal, certo? Se eu já tenho uma força sendo aplicada é, no mesmo sentido da normal, no caso, se a gente colocar essa caixa contando no chão, a força que o, o chão está aplicando na caixa não é proporcional mais ao peso, que normalmente a gente acaba vendo que em alguns casos é numericamente igual ao peso, né? Como é que vai ser então, Felipe? A gente vai achar o peso, certo? Peso é igual a massa da caixa vezes a aceleração, certo? E essa aceleração, Felipe, quando a gente fala de peso, é a gravidade, certo? Então, o peso é igual a massa de 2 kg vezes a aceleração, que é a gravidade, de 10, certo? Então, a gente vai ter aqui um peso de 20 newtons. Então, como é que eu acho agora, Felipe? A normal desse bloco. A normal vai ser justamente a diferença entre meu peso e minha força F1y, certo? Ou seja, minha normal vai ser de 20 menos 8. Ou seja, minha normal vai ser igual a 12 newtons. Fechou? Vamos lá. Alternativa letra B. Vamos para a próxima questão agora. Um pássaro
está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força de. Eu não sei desenhar um pássaro, pessoal, mas eu vou representar como se fosse um bloco. Até aconselho também vocês fazerem o mesmo para não perderem tempo com o desenho na hora da prova. E vou desenhar, que eu vou até botar de outra cor para ficar melhor para vocês. Vou botar aqui de vermelho. Vou desenhar isso aqui de vermelho, como se fosse a mão do rapaz, certo? Perceba que a questão, ela está falando aqui de ação, ação e reação, certo? Então o que é que acontece? Ele está falando aqui, é, é correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto, ou seja, o pássaro está exercendo uma força sobre a mão do garoto, certo? E qual é a reação que a mão do garoto vai ter? Vai ser exercer uma força no pássaro, certo? Sobre o pássaro. Vocês podem pensar assim, por exemplo, se só o pássaro estivesse exercendo sobre a mão, uma força sobre a mão do garoto, é como se a mão do garoto fosse descendo, certo? Mas como ele está segurando o pássaro, é, ele também tem que aplicar uma força sobre o pássaro, no caso a mão dele. Então, a gente vai procurar uma alternativa que satisfaça isso. Da terra sobre a mão do garoto, não é. Do pássaro sobre a mão do garoto, não é. O que ele está falando? A gente quer da mão do garoto sobre o pássaro. Da terra sobre o pássaro, não. Do pássaro sobre a terra, não. E da mão do garoto sobre o pássaro, que é justamente a alternativa letra E, certo, pessoal? Vamos para a próxima questão agora. Questão número 6. Em um experimento dos blocos 1 e 2, vou botar aqui o laser para ficar melhor, de massa igual a 10 e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando o fio de tração, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo a tração TB. Observe os esquemas. Ou seja, a intensidade dessa força e dessa vão ser iguais, vocês vão ter a mesma intensidade. Porém, perceba que aqui está sendo exercida essa força primeiro no bloco 1 e aqui primeiro no bloco 2. E ele quer saber aqui, ó, desconsiderando os atritos entre os blocos da superfície, a razão entre as trações TA e TB corresponde a, vamos lá, ele quer achar TA, esse cara aqui, sobre esse cara, certo? Então vamos fazer esse favor aí de achar, né, isso aqui que ele quer. Vamos lá, pessoal. Como é que eu faço isso, Felipe? Você vai fazer igual as outras questões de bloco. Você vai desenhar cada caso, vai fazer um desenho separado para cada caso. Vamos começar aqui no, vou chamar de caso 01, certo? Caso número 1. Vou desenhar aqui esse bloquinho, vou desenhar o fio e desenhar outro bloco. E aqui eu vou desenhar a minha força F, certo? E minha força F tem a intensidade de 64 newtons, certo? Aí aqui, vou puxar outra cor para vocês, o verde. Aqui ele diz que aqui é a força TA, e aqui é justamente a reação que é a TA, certo? Aqui é o bloco 1 e aqui é o bloco 2. Vou voltar para o preto aqui. Vamos lá. Vamos achar quanto vale a tração de ar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a força resultante que está agindo sobre cada bloco. No bloco 1, nesse primeiro caso, quem é a força resultante dele? A força resultante dele, garantindo que está tendo movimento, eu tenho que F menos dA. Por que, Felipe? Porque se está tendo movimento, e está sendo, no caso do sentido da direita para a esquerda, ou aqui está sendo nesse sentido, o que é que eu preciso assegurar? Preciso assegurar que meu F seja maior do que o TA. E é isso que eu fiz. Ou seja, aplicando a lei de Newton, eu vou ter que F menos TA vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? E aqui, no caso, é a massa de 1 vezes a aceleração. Olhando para o meu bloco 2, agora,
Eu vou ter só a força resultante, que só tem uma força agente sobre ele, que vai ser TA, então a força resultante é TA. Vou aplicando a segunda lei de Newton, vou ter TA é igual a massa de 2 vezes a aceleração. Certo, pessoal? Aquilo que a gente falou, a aceleração vai ser a mesma nesse caso, certo? Então, vamos resolver também de novo por sistema. F menos T a gente repete aqui, ó, é igual a M1 vezes a aceleração. E TA é igual a M2 vezes a aceleração. Ó, corto, certo? F é igual a M1 mais M2, certo? Vezes a aceleração. Ó, perceba, pessoal, de novo aqui para vocês, ó. De novo aquele padrãozinho que eu estou sempre mostrando para vocês, ó. Olha aqui quem é que tá aparecendo. Vou voltar nas outras questões desse tipo. Cadê? Foi aqui, ó. Certo? Sempre fazendo esse tipo de soma aqui de novo, ó. Tá entendendo? Então, quem quiser resolver da maneira mais rápida, tá aí a dica que eu dou, certo? Voltando aqui para a resolução da questão. A força F está sendo de 64 newtons, certo? Ele disse que o bloco número um tem 10 quilos e o 2 tem 6 quilos, ou seja, a soma é de 16 quilos vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração é igual a 64 dividido por 16, que isso aqui, olha, 4 metros por segundo ao quadrado, certo, pessoal? Então, achamos aqui a aceleração do sistema. Só que ele quer aceleração, Felipe, ele não quer, ele quer TA. Então, eu substituo aqui a aceleração, certo? TA vai ser igual a minha massa 2, que é de 6 quilos, 6 quilos, 6 vezes a aceleração que a gente achou, 6 vezes 4, certo? Ou seja, vai dar de 24 newtons. A força, tração, TA, certo? Vamos achar agora TB, Felipe. Como é que eu faço? Vou fazer da maneira mais prática, tá, gente? Vou fazer aqui para vocês verem que dá certo. 64 é igual a soma das duas massas, 16 vezes a aceleração, que é o que eu quero achar, ó. Aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ah, Felipe, eu estou puxando diferente. Por exemplo, aqui no primeiro caso eu puxei a partir do bloco um. No segundo caso eu puxei começando pelo bloco 2. E estou tendo a mesma aceleração? Sim, porque sua força e no caso os blocos também tratados são iguais, são de mesma massa. Então a aceleração do sistema vai ser a mesma. Então o que é que vai mudar, Felipe? O que vai mudar é justamente isso que ele está pedindo, a tração aqui, tração TA e TB. Porque no caso, o último bloco é diferente, eles são diferentes, eles vão ter massa diferente. Então vocês vão ver que a tração vai ser diferente aqui nesse caso. Perceba que se eu fizer da maneira rápida, TB vai ser igual a massa vezes a aceleração, que eu sei que nesse último bloco vai estar gente só a força TB, certo? Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse mesmo caso, vai ser que o bloco 1, no caso, só vai mudar que aqui vai ser o bloco 1, que vai estar gente só uma força TB, certo? Então aqui vai ser a massa de 1 vezes a aceleração, certo? Então eu tenho que TB vai ser igual a massa de 1, que é de 10, vezes a aceleração, que é de 4. Então, TB vai ser igual a 40 newtons, certo? Aí colocando aqui, fazendo a razão que ele pede pra gente, que é de TA sobre TB, vou botar aqui pra gente. O que é que acontece? O que é que eu vou ter? Vou ter TA, que é 24, sobre TB, que é 40. Aí eu vou o tempo todo meiando, para ser mais rápido. 12 sobre 20, depois 6 sobre 10, certo? Depois 3 sobre 5. Aqui eu cheguei na formato que não tem mais como reduzir, certo? Ou seja, alternativa letra C. Tá entendendo? Pessoal, perceba que eu apliquei aquela dica aqui, reforçando novamente, certo? Para resolver mais rápido esse tipo de questão. Então vamos lá, vamos para a próxima questão aqui agora. Em 2006 foi criado o Dia Mundial do Polo, uma iniciativa organizada na internet pelo artista alemão Thorsten Bauschmann. Não sei se é assim se pronuncia, né? Alegando ser um professor, Hans Peter, do Instituto de Física Gravitacional de Munique. No dia 20 de julho, às 7h39 horário de Brasília, a organização do evento planejou ter 600 milhões de pessoas no hemisfério ocidental pulando simultaneamente com o objetivo de mover a Terra para a nova órbita e, desse modo, criar condições para diminuir o aquecimento global. Do ponto de vista da física, essa proposta
O que é que acontece, pessoal, desse ponto de vista físico, com relação a isso? Basicamente, o que ele está propondo seria a gente, todo mundo se juntar, pegasse todo mundo do planeta, então, vamos supor, se juntasse num determinado hemisfério, entende? Em determinado ponto específico do hemisfério, e todo mundo ficasse pulando sobre isso. E, é, de acordo com o que eles estão falando aqui nessa proposta, né, iria conseguir mover o planeta. Só que vamos trazer isso para um caso menor, para a gente conseguir fixar de uma maneira mais rápida. Por exemplo, se eu consigo me empurrar para fazer meio que, para eu conseguir me fazer voar, assim, eu ficar me empurrando até, tá entendendo? Fazer voar, eu não consigo. Por quê, pessoal? Porque é impossível eu fazer uma força sobre mim, tá entendendo? Que me mova, que me faça mover alguma coisa. Então é justamente esse mesmo caso. É impossível que o planeta, como um todo, com tudo que engloba ele dentro, árvore, gente, tudo, consiga exercer uma força que mova ele. Só o que eu consigo fazer me mover seria uma força externa, força que não fosse eu mesmo. Ou seja, se um meteoro 30 vezes o tamanho da Terra batesse na Terra, alguma coisa assim, uma força externa à Terra movesse ela. Mas a força interna não consegue mover ela mesma. Então vamos lá para as alternativas para ver alguma coisa que satisfaça o que ele vai perguntar para a gente. Do ponto de vista da física, essa proposta é correta? Não, a gente acabou de falar que é falsa, né? Ou seja, a gente já anula a letra A e a letra B. É falsa, no caso a letra C agora, pois a força que as pessoas fariam no sentido radial seria no sentido radial. Peraí, fariam seria radial no sentido do centro da Terra, o que não alteraria sua rotação. Mas não é esse o ponto. D é falsa, pois a força que as pessoas fariam sobre a Terra é uma força interna entre elementos do próprio planeta, que é isso que a gente acabou de conversar, né? Então a gente fica aí com a alternativa letra D, certo? Vamos para a próxima questão. Vinícius observa duas crianças, é, Caio e João, empurrando uma caixa de brinquedos. Relembrando a aula de ciências que teve pela manhã, ele observa o deslocamento da caixa e faz um desenho representando as forças envolvidas nesse processo, conforme a figura ao lado, no caso abaixo, né? Considerando que a caixa esteja submetida a duas forças horizontais, nos sentidos representados na figura de intensidade F de 1 100 newtons e F de 2 75 newtons, ficou pensando em como poderia evitar o deslocamento da caixa, fazendo com que ela ficasse em equilíbrio, ou seja, parada. Perceba que ele fala que a força F1 tem intensidade 100 newtons, certo? E a força F2 tem intensidade 75 newtons, certo? Vamos fazer um desenho à parte aqui para... Deixa eu só afastar um pouquinho aqui da enunciado. Fazer um desenho à parte aqui para ficar melhor da gente ver. Basicamente ele diz que eu estou aplicando desse lado aqui da esquerda para a direita uma força de 100 newtons, certo? E da direita para a esquerda eu estou aplicando uma força de 75 newtons. E ele pergunta para a gente assim, como posso deixar o sistema parado, certo? Como eu posso deixar esse sistema parado? Como é que esse sistema pode ficar parado? Para ele ficar parado, eu preciso ter o quê? Uma situação de equilíbrio, certo? Ou seja, para eu poder ter um equilíbrio entre essas forças, o que é que está faltando? É igualar essas forças. Como é que eu igualo essas forças, Felipe? Simples. Ou você vê o quanto está faltando aqui para completar essa força aqui e o quanto está faltando no lado da força menor para ficar igual ao lado maior, ou você pode fazer uma equaçãozinha rápida aqui. Ou seja, 100 newtons tem que ser igual à força que está sendo aplicada no outro lado, que é de 75, mais o que falta para 100. Então, x vai ser igual a 100 menos 75. Então, x vai ser igual a 25 newtons. Agora a gente achou o que falta aqui para ficar em uma situação de equilíbrio. Então, falta exercer aqui uma força de 25 newtons. Certo, pessoal? Então, se falta exercer uma força de 25 newtons, com quem? Com qual dos dois? Junto a João. Então, a gente vai procurar uma alternativa que satisfaça isso. 100 newtons? Não. 100 newtons? Não. 75 newtons? Não. 25 newtons, correto. Só que junto a Caio, não, porque se eu colocasse 25 newtons junto a Caio, eu iria mover a caixa, né? Se ele quer uma situação de equilíbrio, ou seja, que a caixa fique parada. Então, não. E sobra para a gente a alternativa letra E, que seria 25 newtons junto a João, porque se eu aplicou a força para cá,
25 newtons, certo? Eu somo com os 75 que eu já tinha, igual a 100, ó. Vai dar 100 newtons de força resultante total aqui. Vai ser igual aos 5 que estão com o carro, então eu vou ficar com a caixa totalmente parada, certo? Vamos para a próxima questão agora. A figura abaixo representa o conjunto sobre o qual é exercida uma força igual a 10 newtons, desprezando o atrito entre os blocos e a superfície, assinale o que for correto. Então vamos lá. Ele dá para a gente a massa de A, que é de 2 kg, certo? E a massa de B, que é de 3 kg. Vamos lá. A aceleração dos corpos vale 2 metros por segundo. Ou seja, isso é uma questão que a gente vai ter que analisar todas essas afirmativas, certo? Vamos analisar a primeira questão 1. A gente vai fazer como? Nesse caso, que a gente tiver colados, dois blocos colados assim, ó. Como é que a gente faz, pessoal? Tem um jeito mais prático de resolver isso. A gente considera esses dois blocos como se fosse apenas um bloco, certo? Só que, Felipe, se eu estou considerando como sendo um bloco, qual vai ser a massa dele? A massa vai ser justamente a soma do bloco A mais o bloco B, que vai ser igual a 5 kg, certo? Beleza, Felipe, entendi essa questão da massa, que você juntou os dois blocos, como se você pegasse o bloco A, fosse uma massinha modelar, o bloco B também juntasse, fizesse uma massinha modelar só. O que é que eu faço agora, Felipe? Você vai botar assim agora, força vai ser igual a massa vezes aceleração. Que é a minha força de tangente sobre aqui? 10 newtons, certo? Que é a minha massa total, Felipe, agora? 5 quilos. Vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir. Então, a aceleração vai ser de 10 dividido por 5, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, pessoal, afirmativa número 1, correta, certo? Vamos lá para 2. A força que B exerce em A vale 6 newtons. Pô, Felipe, não entendi. Como assim B exerce A? Vamos lá. Vamos. Deixa eu desenhar o teu cor até para ficar melhor aqui, para não misturar tanto. Tá aqui um vermelho. Ó, vamos desenhar aqui o bloquinho A, certo? E o bloquinho B separado, para gente ficar melhor da gente analisar. Bloco B, vou botar aqui em cima. E bloco A, certo? O que é que acontece, pessoal? Eu empurro o bloco nessa direção com a força F. E meu bloco A, ele vai estar passando uma força do bloco A para o B, certo? E a reação do bloco B vai ser imprimir no bloco A essa mesma força. Tá entendendo? Ou seja, eu vou ter um par de ação e reação. Tá entendendo? E o sentido do movimento vai continuar para cá, certo? Então vamos lá. Ele quer justamente descobrir quem diabos é esse cara aqui, certo? Então vamos lá. Para o bloco A, o que é que eu vou ter? É... Vou ter. Opa, apertei no botão aqui sem querer. F. Minha força resultante tem que ser, como eu estou falando, movimento F menos FAB. Já que eu tenho movimento, tenho um F maior que FAB. Caso contrário, eu não teria um movimento, certo? Então, aplicando a segunda lei de Newton, a força resultante, que é F menos FAB, é igual a massa de A vezes a aceleração. E para o segundo bloco, vou ter F de AB é igual a massa de A vezes a aceleração, certo? Beleza, Felipe, eu quero descobrir quem é F de AB. Então, olha só como está mais fácil de ver aqui. Então, F de AB é igual a massa de A, que é massa de B, desculpa, pessoal, aqui é massa de B, ó. Sendo meu. Massa de B, porque aqui a gente está tratando de B. Massa de B vezes aceleração. Então, vou botar aqui minha massa de B é de 3 quilos, vezes a aceleração que a gente achou de 2 metros por segundo. Então, vou ter uma força de 6 newtons. Então, vamos lá. A força que B exerce em A vale 6 newtons? Vale, certo? Já que eu estou tratando que essa força é igual a essa, então vale sim. A força que A exerce em B vale 4 newtons? Ó, pessoal, aquilo que a gente acabou de falar. Eu tenho a força de ação e reação nesses blocos, que são iguais. A força de
A em B e aqui no caso eu só mudaria a sequência, né? Que aqui seria de B em A. Mas elas têm a mesma intensidade, certo? Elas têm a mesma intensidade, então não tem como aqui ser diferente daqui, certo? Então essa aqui está errada. Considerando que o conjunto partiu do repouso, a equação que fornece o deslocamento do conjunto será de ΔX igual a t quadrado, certo? O que é que ele está querendo nessa questão? A gente vai precisar aplicar os conhecimentos que a gente tem de cinemática. Para isso, eu vou aplicar a forma que vocês conhecem como sorvetão, certo? Para a gente achar isso tudo. Então, como é que é a forma? S é igual a S0 mais V0t, certo? Mais AT quadrado sobre 2, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair a posição inicial, certo? Subtrair menos S0 dos dois lados, ou seja, aqui eu vou ficar S menos S0 e S0 menos S0, corto, certo? Perceba que eu estou falando, é, nesse caso aqui, esse conjunto ele está saindo do repouso, ou seja, minha velocidade inicial é zero, entendeu? 0 vezes t dá zero, então isso tudo aqui está fora. Vai sobrar só quem? A vezes t quadrado sobre 2. S menos S0, ou seja, posição final menos inicial, é o que eu conheço como ΔS, certo? A aceleração que eu tenho que é 2 sobre 2 vezes t quadrado. 2 dividido por 2 é 1, então eu fico com a resposta que ΔS é igual a t ao quadrado, que é justamente o que eu tenho aqui na 8. Então, está correto. Somatório fica 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Então, 11. Fechou? Vamos para a próxima questão agora. A próxima questão vai falar aqui. Helene e Lia são duas irmãs e durante um faxino no apartamento em que moram, devem arrastar alguns móveis. Helene empurra duas caixas AB, cujas massas são 20 quilos e 30 quilos, respectivamente. Ou seja, aqui 20 e aqui 30, certo? Vou até anotar aqui para ficar melhor, 30 e 20. Nessa situação, a caixa A aplica sobre a caixa B uma força de intensidade F1, ou seja, aqui ele está falando basicamente para a gente que nesse caso aqui, a F, opa, a força F de AB, ele chama de F1, certo? E o modo da aceleração da caixa é A1. Já cansada de empurrar as caixas, pede ajuda para sua irmã Lia, que atende prontamente e as empurra aplicando uma força de mesma intensidade, porém inverte a disposição das caixas. Veja a figura 2. Na situação, a caixa B aplica sobre a caixa A uma força de intensidade F2 e o modo de aceleração F2, ou seja, nesse caso aqui, F de BA é igual a F2 e a aceleração aqui é A2, certo? Aí vamos lá. Considerando que as forças aplicadas pelas irmãs nas caixas são constantes de mesma intensidade, F igual a 200 newtons, e que não há atrito entre as caixas e a superfície horizontal, assinale a alternativa que apresenta corretamente as relações F1 e F2 e A1 e A2, respectivamente. É, Então, pessoal, como é que a gente faz isso aqui? Primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte. Eu falei para vocês que quando a gente está aplicando uma mesma força, que no caso aqui as duas estão aplicando de mesma intensidade, no caso, né? 200 newtons, 200 newtons, e a gente está tratando da mesma massa, consequentemente, eu vou ter a mesma aceleração. Então, se eu quisesse descobrir qual a razão entre as acelerações, aqui nesse caso, de uma maneira mais rápida, se eu estou tratando de uma mesma força, mesma intensidade e mesma massa, a aceleração vai ser igual. Então, a razão entre as forças seria quem? 1, entende? Então, dessa forma, eu não iria precisar é, calcular essa aceleração. Ou então, caso ele pedisse sua aceleração, né, eu iria ter uma forma de calcular mais rápido. E ele quer aqui justamente a razão entre F1, que é a força de AB, F de AB, que é F1 que ele diz, e F2. F2 é a força de BA no segundo caso, certo? Aí como é que eu faço, pessoal? Você pode fazer análise pelos bloquinhos, por bloquinhos, mas nessa questão aqui, em especial, eu vou fazer a análise, é, quer dizer, eu vou fazer a análise completa para ficar mais fácil e vou deixar para vocês fazerem aplicar aquela forma que eu fiquei destacando ela toda, aplicando ela de uma maneira mais rápida. Vamos lá. Nesse caso aqui de Helena, o que é que acontece para o bloco A?
ela vai ter aqui, ó, vamos desenhar aqui o bloquinho, bota aqui a Lena, ela vai estar aplicando aqui no bloco A uma força de 200 newtons e é, o bloco A vai estar recebendo uma força de BA e, no caso, botar FBA aqui, certo? E resistência ao movimento. Então, se ela está movimentando a caixa, minha força resultante vai ser de F menos F, no caso isso aqui é F, F menos F de BA, certo? Porque como tem movimento, F vai ter que ser maior que F de BA, certo? É, e para o bloco B de Helena, eu vou ter só nesse sentido uma força de AB, certo? Que é a mesma força de BA nesse primeiro caso. Essa força de AB, como é que vai ser minha força resultante, certo? Então, só tenho ela sendo aplicada, é a minha força resultante. Continuando aqui, aplico na segunda lei de Newton, F menos F, F de BA vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. E aqui, força resultante vai ser F de AB é igual a massa de B vezes a aceleração, certo? Então, vamos lá aplicar aqui agora o método do sistema. Deixa eu só ver se ele não deu. Massa da caixa A é de 20, ó, e massa da caixa B é de 30. Então, 20, 30, e aqui 30 e 20. Vamos botar essa equação aqui embaixo, certo? Corto, corto. F é igual a m de B mais m de A vezes, tudo aqui vezes a aceleração, certo? Então, ó, vamos lá. F que eu tenho, que é 200, é igual a massa de 30 mais 20, 50, vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Corto, corto, fica 20 dividido por 5, que é 4. Certo? Encontrei a aceleração, pessoal. Quero achar F de BA. Como nesse caso F de BA vai ter o mesmo módulo que F de AB, só substituir aqui, ó. Substituindo aqui, vou ter F de AB é igual a massa de B, que é de 30, vezes a aceleração, que é de 4. Então, 3 vezes 4 é 12, com esse zero, 120 newtons, certo? Nesse segundo caso, pessoal, vou fazer como eu estava falando no início, vou fazer do jeito rápido que a gente tem para vocês, no caso de Lia. Vou botar aqui, ó, Lia. Como é que a gente faz no jeito rápido? Só aplicar isso aqui, ó. Achar a aceleração, 200 é igual a 30 mais 20 vezes a aceleração. Então, 200 sobre 50 é igual a aceleração. Perceba que eu vou ter a mesma aceleração. Como eu disse para vocês lá, a maneira mais rápida para achar, né, seria aquele jeito e a gente já sabe que vai dar, a razão vai dar quanto? 1, né? Agora, para a gente achar a força que ele quer de B em A aqui, é só a gente pensar do mesmo método que aqui, no caso, tratando como que vai importar nesse caso a segunda caixa, F de B A, que vai ser igual a F de B nesse segundo caso, vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. A massa de A é 20, a aceleração é 4, então F de BA é igual a 80 newtons, certo? Ele quer, no caso, nesse primeiro caso ele chamou isso aqui de F1 e esse segundo caso de F2, certo? Então vamos lá. Pega outra cor aqui. É F de 1 sobre F de 2 é igual a 120 sobre 80, né? Ó, corto 0 com 0, fica 12 sobre 8, que dividido por 2 é 6 sobre 4, que dividido por 2 é 3 sobre 2. Então a gente vai procurar uma alternativa com isso, certo?
e que a razão de A1 sobre A2, que é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Então a gente vai procurar uma alternativa que a razão seja 1, a razão entre as acelerações seja 1 e a razão entre as forças seja 3 meses. Ó. Alternativa, no caso aqui, é a letra C. Certo, pessoal? Então, nessa parte de blocos, o que eu digo para vocês é o seguinte. É, eu sugiro para vocês aplicarem esse macete que eu dei para vocês de achar a questão da aceleração mais rápida, certo? Lembrar que, independente da sequência, se a gente tiver a mesma força e mesmo bloco com as mesmas massas, a aceleração vai ser a mesma, independente da sequência que ele estiver empurrando, certo? O que vai mudar nesse caso vai ser só, por exemplo, nessa questão, vai mudar a força de AB, no caso, essa força de que um bloco está aplicando no outro, se tiver corda, a força de tensão, porque ela vai depender da comparação entre os dois blocos, né? E é, deixa eu ver aqui para vocês e também lembrar de fazer esse desenho separado que vai ficar melhor para vocês visualizarem as forças que a questão está tratando. Então, pessoal, por hoje é isso, certo? Peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o joinha aí no vídeo, certo? Para estar fortalecendo aí o trabalho da gente. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar tirando e quem sabe até gravando mais um vídeo aí para estar resolvendo alguma pendência que ficou, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!